Fala, handbolista! Que demais! Estamos aqui ao vivaço, para mais um bate-papo com handbolista, galera. Bate-papo com handbolista. Estamos aí, ó, voando, super feliz com o nosso quadro que acontece toda semana e nós estamos no programa de número 31 bate-papos com handbolistas. Nós já realizamos nesse ano e foi muito massa. Fala, Renan, beleza? Poder trocar ideia com uma galera, com grandes experts da área. E hoje nós temos um convidado super especial, cara, sensacional. Vai ser um bate-papo que promete muito. E você que está conectado com a gente aí, já pode mandar sua pergunta, compartilha o aviãozinho aí pra gente trazer mais galera para essa live aí. Fala, Dimas, ó, tá na nossa lista também de convidados aqui, hein, para 2021, Dimas aí, ó. Acabou de entrar com a gente aí. Ó, recados aí antes. Fala, Kemily. Ô, Elton, beleza? Toda segunda-feira, 8h30 da noite, nós temos uma live chamada Handball Ação, Handball Action. Fala, Leandro, beleza? Que acontece ao vivo lá no YouTube, beleza? Toda segunda-feira, live 8h30 da noite, lá no YouTube, certo? No YouTube, 8h30 da noite. Quem não está inscrito no nosso canal no YouTube, cara, se inscreve lá já para você estar recebendo as notificações aí, beleza? Anderson tá com a gente aí também, Maurício já tá entrando aí já. E toda quinta-feira nós temos bate-papo com o handbolista aqui ao vivo, certo? Toda quinta-feira. O horário tá à tarde, à noite, depende da disponibilidade do nosso convidado, certo? Lembrando também que se você não faz parte do nosso grupo de WhatsApp, né? Se liga lá do grupo WhatsApp, no nosso grupo do Telegram, beleza? Se cadastra o link lá na bio lá pra você tá, beleza? Mr. Peter, how are you, my friend? Bora lá. Oi, Ô, Maurício, beleza? Tá ouvindo a gente? tô ouvindo bem, você tá me ouvindo? Show de bola. Que demais, mano. Tô muito feliz de estar aqui com você. Uma boa tarde. Queria te Legal. agradecer do fundo do coração estar aqui com a gente. Um momento assim muito mágico. Cara, eu via os seus jogos lá na televisão quando eu era atleta ainda, eu era jogador, né? Tem até alguns vídeos aqui que eu vou lembrar para você. E queria dizer que eu estou muito feliz, cara, estar aqui compartilhando esse momento com você. Dizer que você é um cara que eu admiro muito, que tem um carinho enorme aí, um cara que eu tenho uma admiração. E dizer que eu estou muito feliz aqui com você. Cara, e vamos bater um bate-papo aí bem bacana, bem legal, para a gente estar conversando aí, compartilhando com a galera do handball. Legal. Prazer estar com vocês aí, muito legal, Adriano. Só que eu já vou sair já, cara. Você fala, já fica me expondo, falando da idade. Quando eu jogar, você era atleta, eu já vou embora já, amigo. Pô, dá... Eu comecei muito cedo, pô. é um prazer estar aí conversando. Valeu, Maurício, obrigadão, tá? Tá. Maurício, é o seguinte, nós temos uma galera aqui no Instagram, uma galera bem nova, começou a jogar handball agora, faz pouco tempo, né? E pode ser que eles ainda não te conheçam. Queria que você se apresentasse para eles aí. Quem é o Maurício? Tá bom, beleza. Então, os mais novos, né? Os bem mais novos. Meu nome é Maurício. Eu comecei a ter o contato com o handball quando eu era pequeno, na escola. Eu estudei numa escola municipal e dentro do projeto da escola é, eram trabalhos bimestrais e cada bimestre tinha uma modalidade, né? E, e aí o meu professor de handball, na verdade, o meu professor de educação física, ele trabalhava com handball no Banespa. Então ele dava bastante handball, ele focava bem em algumas coisas do handball, onde ele tinha mais conhecimento, e eu tive contato com o handball lá na escola, que foi uma experiência muito legal. Eu jogava basquete, futsal, vôlei, o handball, tudo, né? Mas o handball foi o que mais me atraiu. Aí ele conseguiu ele conseguiu arrumar um teste para o pessoal inteiro da escola. A gente tinha um time legalzinho, bonitinho, que sabia jogar. Eram umas 8 pessoas e a gente foi fazer o teste lá no Centro Olímpico. Já tinha o Centro Olímpico na época e a gente passou, os 8 passaram no teste, só que aí só ficaram 4, né? E a gente treinou o ano lá no Centro Olímpico e depois, como teve um ano só de Centro Olímpico, acabou o Centro Olímpico
e eu fui buscar outros clubes para poder fazer o teste, eu acabei indo jogar no Sírio. Então, eu passei também no teste lá do Sírio, daí só tava eu já da escola, o pessoal já tinha parado, e acabei continuando, me engajando, né, no handball cada vez mais, e fiquei jogando no Sírio até júnior. Depois o Sírio acabou, eu joguei no CPH no adulto, quando teve um adulto do CPH. Aí depois eu acabei indo para o Pinheiros, eu joguei 2 anos no Pinheiros, depois eu fui jogar em São Caetano, joguei mais 8 anos em São Caetano. Aí, como eu trabalhava na Hebraica, eu saí de São Caetano, acabei jogando 2 anos lá na Hebraica e acabei a minha carreira de atleta lá na Hebraica, jogando no adulto, lá em 2012, foi o último campeonato oficial que eu joguei. Hoje em dia, eu só bato uma bolinha quando dá, né? Quando do Master, quando dá. E foi isso que eu fiz como handball, e agora eu trabalho com handball, já trabalhei, quando eu era atleta, eu já trabalhava com handball, estava na escola, era técnico da escola, depois eu acabei entrando na Hebraica como técnico também, e aí eu fui atleta e técnico, fiz as duas coisas ao mesmo tempo, né? E hoje eu sou técnico, trabalho como técnico, tento ajudar as pessoas, né, a se tornarem atletas de handball o melhor possível e espero que eu continue nesse caminho aí de ajudar todo mundo. Que demais. Ô Maurício, tive uma pergunta. Quando você estava, por exemplo, na transição ali do Sírio, que você foi para outros clubes, ali você conseguia viver do handball naquele momento ou não? Você tinha que ter uma outra profissão paralela à carreira de atleta? Não, Adriano, vamos falar de dinheiro então, né, de ajudas de custo, né? É, era muito pior do que é hoje, né? Então, se o pessoal está achando que hoje está ruim, antigamente era bem pior. Então, eu até júnior, eu não recebia nada, era tudo, assim, eu pagava minha condução, eu pagava tudo para ir para lá, né? Eu fazia os treinos. Aí eu fui para o CPH, inclusive a gente ajudava com alguns valores, porque o CPH era um time bem amador, ele tinha uma categoria menor, e aí eles se juntaram para tentar formar. Tinha muitos atletas que estavam parando, e eles quiseram pegar esses atletas e montar um time. Só que a gente mesmo bancava o time em alguns momentos, né? E aí eu só fui receber quando eu fui receber uma ajuda de custo no Pinheiros, eu já era segundo ano de adulto, e, cara, eu recebia na época R$ 300, era uma ajuda de custo, né? O quanto que era R$ 300 naquela época? É bem diferente de hoje, mas era bem baixo o valor, entendeu? Os próprios times mesmo que pagavam mais no handball naquela época pagavam R$ 2.000, 2.000 e pouquinho, não tinham os valores que tem hoje, né? Então, assim, era muito. E aí no adulto mesmo, eu já procurei trabalhar com handball na escola por essa necessidade de ter uma renda, porque do handball não dava. Então a gente já corria atrás disso. E quando que você despertou esse interesse pela educação física, por ser treinador? Foi logo no começo assim, da sua carreira? Que você falou assim, não, cara, eu vou investir em todas as áreas possíveis, ou foi lá no final da sua carreira? Como é que faz a transição aí? Não, a ideia sempre vem, né? Quando a gente está já jogando tudo, a gente acaba gostando das coisas, acaba analisando o técnico, que é o seu técnico, você acaba vendo outros técnicos e já começa a ter uma ideia sobre a carreira. Será que eu quero isso? Porque eu sempre gostei de esporte em geral. Sempre fiz várias coisas, sempre tive vontade para isso. Então eu já tinha já uma tendência a fazer. No começo eu fiquei meio na dúvida se eu ia buscar essa carreira de profissional de educação física, né? Ou se eu ia buscar uma outra carreira que me tivesse mais rendimento, um valor maior, que todo mundo sabe que a nossa carreira é difícil, tem que trabalhar bastante, né? E mesmo assim ainda correndo atrás de tudo. Mas aí eu acabei decidindo que eu ia fazer o que eu queria fazer, o que eu gostava, né? E independente dos valores. E eu não me preocupava muito com isso. Então eu acabei correndo atrás de várias coisas.
Na faculdade eu trabalhava na escola dando treino, mas eu também já comecei a engajar no personal, trabalhava de personal, acabei trabalhando em academia. Então, quer dizer, várias áreas acabei atuando e até achar um caminho um pouquinho mais estável, né? Sem tanta mudança, assim. Aí depois eu comecei a entrar na área do universitário, ser técnico de universitário, lá da faculdade mesmo, onde eu trabalhava lá na USP, então foi juntando, né? A gente acaba pegando todos os pequenos valores e juntando para poder tocar a vida, e foi isso que eu fiz. Acho que a maioria faz isso, né, da nossa área, né? É verdade. A gente É. sempre vai agregando os valores, as passagens e as E, pessoas, e a gente vai criando ali o nosso momento. O Maurício, qual foi o treinador assim quando eu for assim, se eu faço para você, Maurício, cara, tem algum treinador que vem à sua mente assim de imediato, assim, na época que você jogava na categoria de base, quem que você poderia assim citar, não? De alguma passagem, algum evento, você está falando um técnico que que você teve a oportunidade de trabalhar ou de jogar contra? Você se lembra de algum momento, algum episódio? Cara, deixa eu ver se eu lembro. Tem tanta coisa, ó. De técnico mesmo, eu tive, acho que uns. Eu acho que eu tive uns 10 técnicos que trabalharam comigo. Eu fui atleta de uns 10 técnicos, né? Somando todos que eu passei. Cara, agora um Quem foi o mais técnico. paizão, assim? O mais paizão? Falei assim, pô, esse aí era o meu pai, nem era meu treinador. Paizão, cara. Puta É. vida. Difícil, hein? Deixa eu pensar, cara. Puta, deixa eu ver, cara. Acho que um paizão que eu tive, acho que foi o. Tem dois, vai, que eu pensando assim, de ser um cara que te acolhe, que te ajuda, né? Acho que o Clóvis, que eu trabalhei lá em São Caetano, posso dizer que é um paizão. E o próprio Álvaro, que trabalhou comigo lá na Hebraica, né? Eu trabalhei com ele como técnico no mesmo clube, mas também fui atleta dele. Então, acabei. Posso falar que esses dois aí foram são caras que a gente pode considerar como pai. Eu acho que tem mais gente que até curte isso também, né? Desses dois técnicos. Pensando rapidinho assim, é isso mesmo. Ô Maurício, e aí depois, quando você entrou para São Caetano, você foi para São Caetano, eu conheci você ali em São Caetano, né? Ali você se sentia realmente ali que era o seu melhor momento como atleta em São Caetano, ou você acha que teve outras passagens assim que te assim, cara, eu realmente estou numa condição assim muito boa pro esporte. Ah, eu já pensei bastante sobre isso, viu, Adriano? Já falar para você, já tentei imaginar em alguns momentos de como estava, né? Ou mesmo eu também quero saber, assim, acabo tentando analisar isso. O São Caetano foi um momento muito legal, de como eu estava jogando, como se tinha a equipe, né? Mas quando eu trabalhei no Pinheiros também era legal. O grupo também era legal, eu estava bem naquele momento. Aí eu puxo um pouquinho mais para trás e vejo que no Círio também era legal, mas eu não estava no momento, era mais novo. Então a gente acaba, eu tento avaliar isso para ver se eu consigo entender o que mais me ajudou nessa evolução como atleta, para eu poder tentar passar isso para as meninas que eu dou treino, para os meninos da faculdade que eu dou treino. Eu acho que a experiência conta muito. Quando a gente é mais jovem, a gente tem muita vontade, né, cara? Então não dá para reclamar de vontade. Mas o entendimento do jogo, a calma em alguns momentos para você executar algumas ações dentro do jogo, isso não passa pela nossa cabeça quando a gente é mais novo. E aí depois, quando vocês vão entrando no processo de amadurecimento, isso fica muito melhor. Então, assim, pensando de modo geral, São Caetano, quando eu estava numa idade melhor, foi, eu acho que um período que eu joguei melhor, né? Eu acabo analisando assim, entre 20, 27 e 32 anos, vamos falar, os melhores momentos, mais ou menos isso. Qual jogo você poderia, que você quisesse voltar no tempo, você voltaria? Nossa, cara, jogo de voltar no tempo. Falei assim, porra, esse jogo foi foda pra caramba, eu arrebentei, cara, não tinha pra ninguém. Eu era o cara do jogo.
Cara, puta, eu nunca pensei nisso, cara, assim. Teve um jogo que eu joguei, achei que eu joguei muito bem no jogo acho que foi terceiro e quarto do Paulista, tava até no site lá do Atletas pelo Handball, eles estavam colocando lá os jogos, eu assisti esse jogo contra a Metodista. Foi um jogo que eu joguei muito bem, mas não foi um jogo que me marcou tanto, não, assim, porque eu não acabo não coloco tanto em evidência se eu estou jogando bem, eu tenho que destruir o jogo. Não, mas um jogo que foi muito legal, é assim, eu joguei bem, a equipe jogou bem, a equipe se comportou bem, a gente ganhou. Um jogo que eu não esqueço mais nunca, um jogo do Mundial Universitário, que a gente foi para a Hungria, e aí a gente estava disputando. Não, Hungria não, ó. Eu vou ter que falar, mas era Iugoslávia na época. Foi um jogo da Iugoslávia, a gente tinha um time muito bom, e aí a gente estava disputando de quinto a sexto contra a Geórgia. E a gente ganhou esse jogo. O jogo foi uma prorrogação, e aí na prorrogação a gente ganhou de 5 gols, assim, tranquilo o jogo. Foi um jogo maravilhoso, a equipe era muito legal, né? Tinha, deixa eu ver se. Tá, acho que você vai lembrar de todos, cara. Tinha o Bruno Souza, o Sim. Agberto, o Miltinho, o Mineiro, o Ale Goleiro, o Jorginho. Meu, era um time bom demais. Porra! Quem mais que tinha lá? Cara, tinha muita gente. O Alex, o Keck, que era o outro goleiro. Cara, esse jogo aí foi sensacional. A gente ganhou, foi a melhor colocação que a gente tinha na época de jogar um adulto, que é universitário, mas era adulto, né? Então o quinto lugar foi melhor que o Brasil já tinha conquistado. E foi um jogo duro, que todo mundo jogou muito bem, a gente brigou para chegar no empate, aí depois no empate a gente continuou brigando. Tá? Esse foi um jogo que eu não esqueço, cara, foi muito bom. Que demais, meu, que demais. Ô, Essas Maurício, histórias aí, essas lembranças a gente não perde, né, Adriano? É mais legal de jogar é isso. A gente lembra de um monte de coisa, de derrota, de vitória, né? Mas pô, as lembranças são demais, né? quem foi o atleta que você mais dividiu concentração, dividiu quarto? Que você sempre ficava, que era mais próximo assim, de você? Tem alguém assim ou não? Cara, então de dividir quarto, sim. Assim, de relacionamento, eu sempre tive relacionamento legal com todo mundo, mas por ter ficado mais em São Caetano, de ter ido viajar nos universitários comigo, tudo, acho que o Jorginho lá, que era de São Caetano, né, o canhoto lá de Brasília, também é o Jorge Félix. Esse é o cara que a gente teve uma parceria legal, a gente jogava em pontas, um ajudava o outro, a gente combinava É, algumas ações dentro do jogo, né? E foi muito legal. Esse cara aí foi um cara que me ajudou bastante. vocês foram campeão da Liga Nacional no mesmo ano, juntos, não foram? Não. Foi em 2001. Tava, ele tava no time. Tava, tava. Tava. Ah, lembrei. Eu assisti esse jogo ao vivo lá, foi muito massa esse jogo, hein? Foi legal, foi bem legal. Porque a Metodista tava, né, naquela. Ninguém ganhava da Metodista, ali tava atropelando todo mundo. Então foi muito legal, foi um título muito importante, sim, muito marcante também. Maurício, você tocou num ponto agora que eu até falar mais pra frente, mas eu já vou adiantar aqui. Você Hum. jogou muito tempo de ponta, né? E hoje a gente tem assim grandes pontas. A gente sempre teve um histórico de grandes pontas no Brasil, né? Tanto ponta direita como esquerda, né? O jogo de ponta hoje assim evoluiu assim. Eu vejo assim, uma evolução muito grande, né? Do jogo de ponta, as movimentações, as ações técnicas que eles realizam durante o jogo, né? Queria que você me falasse um pouquinho dessa evolução ali do jogo de ponta, desde a época que você jogava, o que vocês faziam, o que vocês não faziam naquela época, o que vocês fazem hoje. Queria que você desse uma pequena explanada sobre essas características do ponta, que é uma especialidade sua aí. Tá, vamos lá. Quando eu comecei a jogar, né, cara, quando eu era. Na minha época chamava infanto juvenil no lugar do cadete, né? Era o infanto juvenil. Tinha o infantil, o infanto juvenil, o juvenil e o júnior adulto. Eles mudaram a nomenclatura, virou cadete. E Hum. eu assistia bastante jogo de adulto, né? Cara, o ponta era um cara que precisava participar do jogo. Ele pegava na bola, ele começava o ataque, né? Ele fazia um contra um para passar a bola.
e tinham já a função do contra-ataque, mas não era assim tão necessário, né, tão fundamentado assim que o ponta tem que fazer gol. Então saía em contra-ataque tudo. A parte física na época do nosso handball ali não era uma coisa absurda, né? E a gente no Brasil estava muito atrasado com relação a isso, né? Os próprios pontas internacionais eram muito melhores que a gente, assim, absurdamente. A gente achava que era de outro planeta, tanto que jogava. E isso foi melhorando bastante, né? E os pontas começaram a se conscientizar que eles não precisavam eles pegar na bola toda hora para começar o jogo. E isso foi uma transição que eu peguei, que era estranho. Falar, Maurício, fica lá no fundo, mas eu vou ficar no fundo fazendo o que? Nada, né? Você fica esperando a bola aí. Ah, beleza, eu vou esperar a bola. E aí a gente esperava, Adriano, esperava, cara, e a bola nunca vinha. Porque a gente não tinha o costume de jogar com ponta. O lateral não jogava com ponta. Então a gente ficava lá um tempão, tal, aí a gente começou a entender que se a gente quisesse fazer gol, tinha que correr. Tinha que fazer o gol de contra-ataque com mais efetividade. Tinha que fazer uma antecipação para poder correr mais que todo mundo, pegar a bola. E aí a gente começou a desenvolver mais essa parte de contra-ataque, né, para poder ter a importância de pegar a bola e fazer o jogo. Isso aí fez com que a gente, na necessidade, melhorasse. E depois os laterais, os técnicos começaram a entender que o jogo pode ser feito para fora, né? E que o lateral pode jogar para fora e pode continuar o jogo com ponta, né? Não é uma coisa tão pontual assim, se sobrar, vai no ponta. Antigamente era isso. Se sobrar, eu solto a bola no ponta. Mas criar para o ponta não tinha. Então, isso foi um desenvolvimento ao longo do tempo. O ponta também começou a criar outras ações de circulação, de jogar por cima, né, de arremessar a bola por cima. São coisas da evolução do ponta que eu acabei vivendo isso. O tiro de saída, quando teve a mudança, que tem o tiro de saída, que não precisava mais esperar todo mundo passar o meio da quadra, isso deu um boom assim, para o ponta jogar, porque ele já era um corredor a gente teve que ajustar tempos, né, o quando correr, o apito do árbitro, tudo que foi o treino, eu também passei por esse processo, que hoje já é natural, mas nós passamos esse processo já no adulto. Então, quer dizer, eu passei, né, esse processo no adulto. O Elinho passou esse processo no adulto. O Vanini fez esse processo no adulto. A gente teve que mudar toda a estratégia de jogo nosso para poder encaixar nesse novo jogo, né? E aí, como eu te falei, os técnicos começaram a fazer ações e treinar os laterais para ir para fora, e aí começou a sobrar mais bola para ponta, né? E mesmo com a resistência de alguns mais velhos, que não é que eles não queriam fazer, eles tinham dificuldade de fazer porque nunca fizeram, né? E depois os atletas mais novos foram subindo, foram chegando já com essa qualidade melhor de jogar para ponta, e eu acho que isso aí melhorou demais o desempenho dos pontas no Brasil, né? Acabar jogando e estimulando mais o ponta no Brasil. Mas eu ainda vejo que a gente de ponta ainda precisa melhorar bastante. A gente tem poucos pontas no adulto com relação aos laterais, né? Aos armadores. Eu acho que tem muito mais armador do que ponta. A gente ainda precisa dar um carinho, uma importância um pouquinho maior para acho que os pontas, tanto no masculino como no feminino, para que a gente desenvolva melhores atletas e atletas masculinos e femininos para a ponta. Quais as principais características que você acha que um ponto tem que ter hoje para estar jogando no alto nível? Característica, cara. Ó, como todo atleta de handball, tem que ter a parte física, ok, boa. Não é mais ou menos, é boa para cima, senão não consegue jogar. Então o ponta precisa ter mais, porque é o cara que mais corre. O ponta e o pivô hoje são as posições que mais correm durante o jogo, né? Pela distância, né, percorrida e pelo estímulo do jogo rápido. Hoje eles jogam muito rápido. Então você tá assistindo também os jogos do europeu. Cara, eu assisti o jogo Nossa. da Noruega com a Romênia e eu fiquei cansado. Elas não paravam de correr o jogo inteiro. Falei, cara, meu, não Eu é assisti esse possível, jogo. cara. Essas meninas não param de correr. Aí entra a Loki lá, putz, a Loki tá jogando, ela não para de correr, cara. Sabe? Você fala, meu Deus, as pontas não param de correr. Então é assim,
é uma necessidade muito grande, né, hoje do atleta de handebol e da atleta de handebol, só que as pontas e os pontas têm que correr mais. Eu acho que eles têm uma necessidade muito grande. Com relação as habilidades, isso aí, dentro do jogo, tem que ser específico para o ponta. Eu acho que é muito difícil, não é impossível, viu, Adriano, mas é muito difícil um atleta ou uma atleta que se jogou a vida inteira de lateral e ela for deslocada para ponta ou ele deslocado para ponta, que tenha um bom desempenho. Não vamos dizer que, sei lá, não um bom, mas um excelente desempenho. Eu acho muito difícil. Pode ser que seja boa, mas não excelente. E a gente quer atletas e atletas excelentes, né? Por quê? Porque é muito específico da posição. O salto, o tipo de arremesso, né? As variações de arremesso de 6 metros, a queda. Se você é ponta e pivô e você não consegue cair hoje, você tem uma defasagem. Ah, mas precisa cair toda hora? Não, não precisa cair. Mas se você precisar cair, você tem que saber cair, você tem que saber rolar para você não se machucar. Então, isso é uma necessidade muito grande dos atletas de 6 metros hoje, que eu vejo tanto no masculino como no feminino. Eles vão para o solo toda hora. Antigamente a gente via muito mais os homens fazendo isso. Hoje as mulheres estão fazendo igual, estão caindo bastante igual, com a qualidade igual, né? De queda, de corrida, de contra-ataque. E eu acho que isso é muito importante para eles, para os pontos. E a parte defensiva, né, Adriano? Eu esqueci de falar da defensiva. A gente falou de ataque, mas hoje o primeiro marcador e a primeira marcadora são essenciais para uma defesa ter resultado. Tá tão corrido hoje, tá tão intenso o jogo hoje, que a defesa ela se move de uma maneira que a primeira marcadora e o primeiro marcador vão marcar dois, quase o jogo inteiro. Se não for um marcador treinado, estimulado a marcar dois atletas, não vai conseguir marcar, não tem como marcar. Né? Marcar de parar o jogo, de roubar a bola, de fazer dissuasão e atrapalhar, né? Dar a dúvida no atacante ou no atacante com a bola. Isso aí, normalmente os primeiros marcadores são os pontas, né? As primeiras marcadoras são os pontos. Então, ela precisa ter, e ele precisa ter um conhecimento defensivo muito grande e se dedicar muito na defesa. Tem algum ponto assim que você, assistindo os jogos, tanto no masculino como no feminino, assim, cara, que você tem assim, que chama muito a sua atenção ou não? Aqui no Brasil ou fora do Brasil? Ó, cara, eu vou te falar que no feminino a Gorbit é sensacional. Ela na ponta, ela é brincadeira, cara. Ela faz gol de tudo quanto é jeito. Cara, tem muito recurso. É Cara, ela faz absurdo. umas bolas que fala, meu, não é possível que ela conseguiu fazer isso, sabe? Assim, uma qualidade muito boa, variação de chute, ela faz rosca em cima, ela faz rosca aérea, ela faz chute rápido, ela é sensacional do feminino. Deixa eu pensar, do masculino, cara, tem bastante atleta. Deixa eu ver. O Dibirov, eu acho muito bom, da Rússia. Óbvio. Esse é um cara que é um Ah, fiapo, mas ele é o carequinha. Mas ele é, cara, ele salta isso, ele corre, é a qualidade que a gente está falando. Antigamente, né, quando eu jogava, existia uma ideia aqui no Brasil que todos os atletas deveriam ser grandes. E que todos os atletas deveriam ser fortes. Então a gente teve um momento no handebol do Brasil que todos eram fortes, muito fortes. Tinha atleta que você olhava e falava, nossa, esse cara faz fisiculturismo. E acabou se entendendo que não é esse o ponto, né? Eu conheci pessoas que foram cortadas porque eram pequenas para jogar na ponta. Hoje não tem o cara pequeno, o cara grande, tem o cara eficiente. Então, do mesmo jeito que tem o cara da Suécia lá, ele já está mais velho hoje, como é que é o nome dele? Tem 2 metros de altura, que é ponta esquerda, tem o baixinho da Croácia que está fazendo mão de gol canhoto lá. Então, quer dizer, não tem tanto o problema de ser pequeno ou não. O Dibirov é. é magrinho, só que ele salta isso, né, cara? Ele corre pra caramba, faz gol de contra-ataque, é um excelente defensor, uma das qualidades que a gente estava comentando. Então, isso aí são coisas que surpreendem, né? Que chamam bem a atenção. Você tocou num ponto aqui que eu até pulei essa pergunta, que eu fiz uma listinha aqui com algumas perguntas.
Para não perder a minha colinha aqui. Maurício, na época que eu comecei a jogar lá, eu parei de jogar em 98, 2004, né? Eu parei de jogar e eu já estava ali, então eu peguei a fase ali que eu estava em São Caetano, tudo aquela transição Tá. dos anos 90 ali, ano de 2000, né? E realmente, os nossos pontas, eles tinham um biotipo assim, né, muito parecido com os nossos, não muito parecido, mas bem parecido com os nossos meias. Você não via tantas diferenças assim de biotipo, né? Cara alto, forte. E aí depois a gente viu uma geração onde os pontos realmente já eram mais baixos, mais franzinos, né? E agora a gente está vendo aí alguns pontos surgindo que eles já estão, aumentou a estatura, ele já aumentou um pouquinho da massa muscular. É isso mesmo que a gente tem visto? Como é que você tem visto essa evolução do ponta mesmo? Ele está crescendo nos próximos anos? Como que você vê isso? Então, eu acho que é uma tendência, né? Se a gente pegar hoje as meninas da seleção adulta, elas já têm uma média de altura já acima de 10 anos atrás, porque as pontas não são as menores, né? Isso ajuda a melhorar a média, no masculino também, né? É uma tendência de a gente ter atletas maiores. A gente sofreu bastante para ter um atleta de 2 metros, né? Tanto masculino como feminino. No feminino a gente não tem ainda de 2 metros, né? Mas do masculino, que era mais fácil, a gente sofreu bastante e não tivemos, demorou muito para chegar, né? Então hoje a gente já tem o Thiagos, o Rogério, tem o próprio Alisson que já passou, tem o Raniel não tem 2 metros, mas é um cara grande, o Toledo é um cara grande, então quer dizer, a média já melhorou bastante, né? O Borges é um atleta que ele não é baixo, ele não é alto, mas ele não é baixo daquela época que a gente tinha os menores, né? O problema é assim, o que a gente entende como baixo ou o que a gente entende como alto, né, Adriano? Você olha na televisão, ó, aquele cara é baixo. Aí você vai entrar lá, o cara tem 1,98, 1,89. Então o cara não é baixo. É que ele perto dos caras de 2 metros, o cara parece ser pequeno, né? Então, por exemplo, hoje na seleção masculina, a gente tem o Borges, o Kleber, o Kleber. Rudolf e o Chiufa, que são os 4 convocados pelo Tata agora. Esses 4 não são baixos, também não são altos, mas uma média boa, né? Isso é uma tendência de melhora na base da altura, né? Mas que não significa, o que a gente acabou de comentar aqui, não significa. Tem pontas menores que estão vindo agora do júnior para o adulto e que são muito bons. E no feminino é a mesma coisa. Tá começando a vir meninas maiores, tanto na ponta direita como na ponta esquerda, com uma qualidade muito boa. Então é uma tendência mesmo, a gente está começando a ter atletas maiores. Como é que foi esse ano para vocês, Maurício? Sei que foi um ano atípico para todo mundo, né? Mas conta um pouquinho para a gente como é que foi essa questão do trabalho de vocês, né? De ter ficado muito tempo longe da quadra. Como é que foi essa questão para vocês esse ano? Eu acho que esse ano foi ruim para todo mundo, né, Adriano? A gente ficou, eu acho que no primeiro momento a gente ficou meio espantado. Puta, o que nós vamos fazer, cara? Né, o negócio tá vindo aí, fechou tudo, a gente não sabia o que era, ficamos presos em casa aí uns 3 meses, 2 meses e meio, 3 meses, que a gente não punha nem, só saía para fazer alguma coisa urgente, assim. Perspectiva lá embaixo, né, cara, de não fazer nada. E assim, a gente trabalha com as atletas e os atletas que estão acostumados a treinar todo dia. Aí fica pensando, meu, como é que o atleta vai ficar em casa, preso lá? Eu não sou atleta, mas eu fico inquieto, eu não gosto de ficar parado. Não é nem o fato de estar dando treino, mas fazer alguma coisa. Eu gosto de fazer alguma coisa. Então, foi uma coisa muito ruim. A gente acabou no Pinheiros trabalhando com treinos online bem cedo. A gente já começou a montar os treinos, treino físico com preparador físico e os treinos táticos, técnicos com a equipe, eu dando treino aqui no Zoom, para a gente não perder esse contato, né? E meio que contando assim os dias, cara, quando é que nós vamos voltar? Aí veio uma ideia do clube, olha, tem um protocolo que a gente vai tentar voltar, mas a gente vai voltar sem compartilhar bola, de máscara, com distância social. Ótimo, não interessa como vai. A gente saindo daqui, fazendo alguma coisa que seja com segurança, vamos fazer.
Ah, mas vai. E aí, quando é que vai passar a bola? Não interessa quando vai passar a bola. Isso aí é outro problema, né? Foi uma preocupação que a gente teve. Eu acho que todo mundo passou isso, né? A angústia de ficar em casa, de não conseguir fazer nada. A gente conseguiu fazer o processo lá no protocolo muito bom, a gente do clube. A gente não conseguiu, a gente não teve problema nenhum com isso. As atletas e os atletas tiveram uma disciplina muito boa, né? E é uma das coisas que a gente cobrou, Adriano. Você quer ir treinar, mas você não vai poder sair com não sei quem, não sei o que lá, porque você acaba deixando o treino em risco, né? E a gente acabou conversando, e as atletas e os atletas entenderam isso e conseguiram fazer isso de uma maneira possível. E foi meio que progressivo. A gente veio com a ideia do Paulista, o Moratori já engajou, teve a ideia da bolha de fazer, pô, foi legal pra caramba, né? Foi uma luzinha que a gente teve, e, putz, vamos jogar de novo. Ah, mas vai ter que testar todo mundo. Tá bom, vamos testar. E vai ficar preso lá, vamos ficar preso lá, não tem problema nenhum, né? Que eu acho que foi sensacional para todo mundo, acho que para a comissão, para a arbitragem, para os próprios staffs lá que estavam ajudando a gente. Quer dizer, foi muito legal isso. Infelizmente, a gente não teve outras equipes participando, por falta de verba, porque foi, eu acho que, um pouco mais caro. Algumas pessoas ficaram com medo, mas, cara, a gente conseguiu fazer. E isso foi uma coisa que a gente conseguiu levar a equipe assim, sem maiores problemas, porque a gente tinha uma perspectiva. Mas a gente conversou bastante dentro dessa perspectiva que poderia ter uma chance de também não dar certo, que a gente acabou sabendo que ia dar certo e que ia dar tudo ok, né? Porque tem que ter o aval da prefeitura, o protocolo do governo, a liberação do clube, porque tem muita coisa envolvida. Mas a gente conseguiu fazer e foi muito legal, cara. Foi sensacional pelo que a gente pôde fazer. Foi bom, né? E como é que tá as perspectivas para o ano que vem? Ai, cara, o ano que vem, Adriano, a gente não sabe muito ainda como vai ser, né? Mesmo porque agora virou esse negócio aí tudo de ponta cabeça de novo. Então, uma das coisas que a gente fala para as atletas lá é, olha, a gente vai encerrar as atividades no clube e a gente não tem muito data para explicar, para dar para vocês. Nós vamos voltar, que a gente sempre faz, né? A gente programa, fala, ó, tal dia a gente vai voltar. Então, você se programa no seu calendário as suas férias, que você não vai fazer nada, sei lá, uma semana, duas. Depois você começa já a voltar às atividades, não do handball, mas outras atividades, para no dia tal você não vir aqui parada o mês inteiro, você já tem que estar em atividade. Então a gente não consegue fazer isso, a gente combinou de conversar no WhatsApp do que a gente vai fazer, a partir do momento que a gente começar a receber as informações do clube, saber como é que vai estar, né? Mas fica meio em aberto, sim. A gente tem a esperança de ter alguma coisa no primeiro semestre, mas pode ser que não tenha, pode ser que tenha só no segundo, né? Porque aí acho que o processo da vacina fica melhor, né? Tá todo mundo esperando a vacina. Então é isso que a gente mais tem de ideia. Pro ano que vem não tem muita. Não temos planos ainda, né? Não dá para ficar antecipando tanta coisa. A garotada de hoje, você acha que é mais tranquila de trabalhar do que da época que você era mais novo ou não? De, como assim? De Como de. disciplina, de comprometimento, de fazer. O treinador falou, cara, o treinador falou, vou fazer, não quero nem discutir, vou fazer. Ah, Como que é? eu acho que é igual antigamente. Tem atletas, né? Que fazem tudo o que você quer, ou grupos que fazem, ou são mais, tem uma disciplina um pouquinho melhor, ou pelo menos eles e elas atingem a nossa perspectiva com relação ao que eles têm que fazer. Então depende muito do grupo que você tem. Mas a gente sabe que é uma geração diferente, né? E a gente, técnico, já se adapta a isso. Eu não posso cobrar da minha atleta de hoje como eu cobrava, como eu era cobrado em 1990. Não dá, não tem como, né? É outra linha de treinamento, é outra linha de pensamento. Do mesmo jeito que é um outro tipo de educação que foi dado, as coisas mudaram muito, né? Mas nada que atrapalhe, isso não tem não. Isso é tranquilo de lidar, tanto masculino como feminino. Maurício, hoje você está num dos maiores clubes do Brasil, né? É um clube de ponta, altíssimo nível em todos os esportes, né?
Realmente é um celeiro, né? Vocês têm assim, grandes atletas, vocês produzem muitos atletas de qualidade, sim, de seleção brasileira a nível internacional, né? E isso é muito gratificante para nós aqui no Brasil e para nós que moramos aqui em São Paulo, né? Tem uma referência muito próxima aqui da gente. Quais as características de um atleta que você acredita que tenha que ser desenvolvida para ele fazer parte de um grande clube hoje, como o Pinheiros, ou qualquer outro grande clube também, dentro do aspecto do handball? Ah, isso é muito variável, né, Adriano, porque quanto mais novo o atleta ou a atleta vem para o clube, a gente acaba priorizando algumas qualidades. Quando vai passando o tempo, essas qualidades aumentam, a gente quer mais coisa, né? Então, assim, no Pinheiros é muito legal porque a gente tem todas as categorias. Então, a gente acaba conseguindo ver, a gente já consegue entender, por exemplo, eu trabalho com o juvenil feminino, mas eu vejo todo o treino do infantil feminino. Então, as meninas do infantil eu já sei quem são as meninas. Aí eu fico no treino da Carla, que eu ajudo a Carla no cadete. Então, eu também tenho acesso direto. Aí depois a gente vai pro. Eu vou pro Alex, que é no adulto e no júnior. Então, aquelas meninas todas que vieram no infantil, elas estão lá no adulto. Então, esse caminho ajuda muito o desenvolvimento, né? Porque a gente já consegue programar o que aquela atleta precisa desenvolver ao longo de todo esse caminho. É diferente de quando uma atleta chega no juvenil. Ela chegou no juvenil, eu que convidei ela para ir no clube, ou ela que quis ir lá fazer um teste no clube, eu já preciso saber se ela se encaixa dentro do perfil do clube. Porque o atleta precisa entender que existe o grupo, e mesmo ele sendo o melhor da categoria em outro lugar, talvez ele não consiga entrar em outros clubes. Ou ele consiga entrar, mas ele vai ter que ter muito trabalho para desenvolver, né? Então, todos os atletas precisam entender isso. Eu acho que isso acontece em qualquer modalidade. Quanto mais cedo você começa na modalidade, você acaba tendo mais experiência, agrega mais valor para você como atleta e você consegue ter uma continuidade maior. Se você demorou muito para resolver que você quer jogar handball e você só vai no juvenil, você vai ter muita dificuldade. Porque você vai competir com atletas que já têm há 4, 5, 6 anos já o desenvolvimento lá do mini handball, do infantil, né? E isso aí é difícil demais. A gente tem algumas atletas que querem fazer teste, mas que ficaram na escola até juvenil. No primeiro ano de juvenil, elas vão querer fazer o teste lá. Fica muito difícil de fazer. Então, a primeira coisa as atletas e os atletas mais novos já se dediquem bastante, que seja na sua escola, que seja no clube que você joga. E isso é o principal. Ah, mas eu quero ir jogar no Pinheiros. Ah, eu quero ir jogar em Taubaté. Mas antes de você jogar no Pinheiros, em Taubaté, você tem que estar fazendo o seu trabalho lá no seu clube ou na sua escola, porque é a escola que começa tudo, né, Adriano? É onde tudo a gente quer que comece, tem que começar na escola. Esse desempenho e essa seriedade do atleta tem que ser lá, para depois ele almejar outras coisas, porque o caminho ele é grande, demora, né? Não é só porque você teve uma passagem muito boa lá no infantil que você vai continuar sendo um atleta ou atleta muito boa no cadete. Demora, tem muita coisa para você evoluir, né? Então, isso é uma das qualidades que o atleta tem que começar a entender já. É uma qualidade muito boa, que é o entendimento e a vontade de querer aprender, que o atleta precisa ter. A gente não tem um monte de gente que fica perguntando, mas por quê? Mas por quê? Mas vai ter que fazer isso por quê? Porque as atletas já têm essa consciência, né, de que tem que fazer, já entendem o caminho. E todos têm que ter essa ideia. É uma evolução, com calma, né? Com calma. Processo, né? É o É processo. uma característica, é um processo. É uma característica marcante que a gente acompanha assim no trabalho de vocês no Pinheiros, né? E nos grandes clubes, é essa proximidade das comissões técnicas, né? A gente sempre vê os treinadores das categorias maiores, na categoria de base, da categoria de base nas equipes maiores, né? E isso eu vejo isso como um fator muito positivo pelo fato de você realmente poder acompanhar o desenvolvimento do seu atleta ali ao longo desse processo, né? Às vezes a gente vê atletas lá do Pinheiros, nos outros clubes, que às vezes ficam ali 4, 5, 6 anos no clube, ou até mais, né? E então ele cria um lastro ali, né, de dados, um lastro de informação,
que você acompanha essa evolução dele. Eu acho isso muito gratificante, isso é muito positivo, porque você Sim. acaba, às vezes, moldando, né, o atleta realmente com a característica 100% ali do clube, né? Eu acho isso muito legal no Pinheiros e isso é um belo de um exemplo. Pensando nessa questão de vocês estarem muito próximos um dos outros, né? Como que é essa interação com vocês em relação, por exemplo, assim, fechou o ano, nós vamos ter que reformular o time agora para o ano que vem, como que nós vamos fazer? Tal pessoa vai subir, não vai subir, qual a gente vai contratar, qual que a gente vai vender, como que é esse bate-papo entre vocês? Então, assim, a gente acaba conversando isso durante o ano inteiro, né? Não existe o só no final do ano. A gente conversa, mas a gente conversa não sobre a troca ou a inclusão. A gente acaba conversando sobre o desenvolvimento da atleta dentro do clube. Aquela atleta está evoluindo, aquela atleta não está evoluindo, então a gente acaba opinando nas diferentes modalidades, categorias, né? Sobre qual atleta está em. Essa atleta melhorou demais, ela está muito boa, ou essa aqui ainda não precisa melhorar isso, precisa melhorar aquilo. E aí a gente acaba tentando dar uma modelada no que vai fazer. Aí, durante o processo, a gente já consegue tentar já montar o que a gente vai fazer no ano que vem. Então, na verdade, a gente monta uma equipe, eu vou montar a minha equipe esse ano, eu já preciso saber quantas equipes eu vou ter quantas atletas eu vou ter em 2022. A minha equipe de 2021 já está pronta. Eu já sei quem são as meninas de primeiro ano e de segundo ano. Mas essas meninas de primeiro ano, que vão estar comigo em 2022, a gente meio que, essa menina, a gente meio que seleciona ela e a gente tem uma perspectiva sobre ela. A gente já começa a pensar, bom, essa menina aqui a gente está projetando para 2022, porque ela já está em 2021, né? O quanto que a gente espera dela para 2021 que ela fique em 2022. E a gente conversa muito com elas a respeito disso. Fala, olha, você tem 2 anos aqui na categoria, a gente vai cobrar alguma coisa de vocês, e essa coisa precisa ser melhorada, não pode ser deixada de lado, porque a gente espera essa evolução para que ela fique com a gente. Muitas vezes não dá certo, Adriano, não tem jeito. A gente acaba tentando fazer as coisas, e a pirâmide do Pinheiros é assim. A gente tem um monte de atleta na base e começa a apertar. Então, assim, e mesmo que a gente tenha o desenvolvimento adequado, que a gente quer, a evolução da atleta que a gente quer, ela vai chegar lá em cima no júnior e no adulto e a quantidade de atletas é menor, a gente não consegue subir todo mundo. Então, é uma preocupação que a gente tem, eu, a Carla e o Alex, a respeito disso, né? Porque mesmo que a menina não tenha o espaço dela no júnior e no adulto, a gente precisa arrumar um lugar para ela jogar. Então, aconteceu o ano passado, né? Teve meninas que saíram do clube e a gente tentou colocar em clube, a gente conseguiu colocar no clube, falar com o técnico, tem uma atleta muito boa aqui, que a gente só não está ficando com ela porque não tem vaga, e a gente tem vagas limitadas no clube, então isso atrapalha, e aí a gente acaba tentando passar esses atletas para outras equipes para que ela não pare de jogar, ela não tem que parar, né? E a gente pensa na continuidade dentro do clube, mas a gente pensa fora também. Quem, E pode falar. pode Não, falar. pode falar, não, já encerrei, é isso mesmo. Quem que você acompanhou assim por mais tempo que chegou no profissional? Chamou sua atenção? A gente estava fazendo uma conta esse ano das meninas do adulto e do júnior, que são 24 meninas, somando as duas categorias. Tem 17 que vêm desde o cadete com a gente, que estão treinando. Né? Tem meninas que vêm desde o Mirim, desde o CAD lá do Pinheiros tem atleta, no masculino e no feminino. Né? Então, assim, ela tem uma continuidade legal. O feminino agora está bem estruturado com relação a isso, né? Porque o masculino já estava com a estrutura pronta fazia tempo. Então, o feminino era mais novo, né? Quando a Carla começou foi em 2000. O adulto do Pinheiros masculino e as outras categorias já estavam prontas há muito tempo, né? Então, a gente acabou acabou fazendo uma estrutura muito boa, então a gente chega a ter 17 meninas, 17 ou 16 meninas, se não me engano, do cadete até o adulto que está lá no adulto. E mesmo assim, dentro do processo, tiveram umas que já saíram, que estão em adulto em outra equipe, né, que continuaram, essa é a ideia, né.
Então, pela lógica, então, nos próximos anos, a probabilidade de ter mais de 90% do elenco do profissional do ser atletas criados no clube é altíssima. É altíssimo. É sim. A gente tem hoje um problema no Pinheiros, e eu acho que é uma posição um pouco mais difícil, que é para goleiro. O goleiro, a gente precisa, tem que ser aquela goleira. Goleiro é mais difícil de você achar uma goleira e um goleiro, uma que querem jogar, que se dedicam a jogar. Mas olhando lá no agora, o próprio goleiro, a gente já tem goleiras e goleiros muito bons para tentar entrar na continuidade, entendeu? Nossa, é verdade. Eu tô lembrando agora do time da bolha, realmente tem bastante meninas que estavam ali já. Nossa. Tem É, as duas goleiras do juvenil, são duas goleiras de primeiro ano, e elas jogaram também, a Ana jogou no Júnior, jogou bem. A goleira do Júnior, a Jéssica, é segundo ano. A, a Manuela do cadete, ela é primeiro ano de cadete, ano que vem ela é cadete. Tem uma outra sócia que é a Tatinha também, que também é cadete, que também está evoluindo bastante. Então a gente está no padrão legal. Até goleiro que é mais difícil de achar, né? verdade. Maurício, estamos indo para nossa reta final aqui. É, Como que você vê hoje essa perspectiva dessa questão da formação do treinador, né? Como que você vê que algumas habilidades, competências que vocês têm que estar sempre buscando ali, aprimorando, né? Como que você vê a questão do treinador de handebol para os próximos anos? Olha, Adriano, esse ano com essa pandemia toda, a gente acabou conseguindo fazer a escola de treinadores, né, cara? Isso aí é um passo muito bom, muito importante para o treinador, para o treinador ter uma diretriz de buscar material, de estudar, né? De trocar ideia com outros treinadores a respeito do handball, que é uma coisa que a gente não tinha aqui no Brasil. Então, a gente acaba cada técnico trabalhando dentro da sua equipe com os outros técnicos das outras categorias, né? Mas o contato e a troca de fora, a gente tem pouco. Então, acho que a escola de treinadores vai ajudar bastante, né? Para a gente poder discutir. Inclusive, a gente discutiu nos grupos do WhatsApp bastante coisa legal, né? E deixava os pontos para depois discutir no próximo, vinham com ideias diferentes. Isso foi muito legal. Isso é uma coisa que aparentemente vai dar certo, e eu espero que dê muito certo. Isso vai ajudar demais o desenvolvimento do técnico, e ajudando o desenvolvimento do técnico, ele vai ter mais material, vai ter mais ideias para desenvolver dentro da quadra. E isso faz com que tenha um desenvolvimento melhor de todos os atletas, né? Tanto masculino como feminino. Isso eu vejo uma perspectiva muito boa de melhora. As próprias transmissões, que eu acho que agora está muito fácil, né, Adriano? De você você entra lá e assiste, aí você perdeu, você vai no YouTube e assiste, aí tem um jogo gravado. Cara, isso para quem está afim, começa a procurar, começa a analisar as coisas, né? Fazer análise do vídeo, análise do jogo. Isso é um material muito, muito bom e muito fácil, tá muito fácil de fazer as coisas, né? Precisa correr atrás. É fácil de ter material, mas você precisa achar o material que você quer, o material que a sua equipe precisa. Não adianta pegar o material, olhar o jogo da Noruega, do feminino que a gente estava vendo e querer fazer na sua equipe talvez dê errado. Mas a gente consegue pegar alguns momentos, algumas coisas que você consegue inserir na sua equipe, ou a própria ideia do jogo, que é o principal, né? Melhorar a ideia do que é o jogo de handball. E as fases de jogo, as 4 fases do jogo, como que a gente pode trabalhar. Pô, isso aí eu acho que é muito bom. E a gente está conversando mais sobre isso, né? A gente acaba conversando mais. Eu até no meu Zoom que eu fiz com os atletas universitários e com as meninas do Pinheiros também, eu falei um monte de coisa lá que eles nunca tinham ouvido falar. Falei, mas agora que você está falando isso, falei, eu não podia falar, eu vou parar o treino para a gente dar aula. Não dava. A gente falava pouquinho, né? A gente acaba passando agora, tem mais tempo, você acaba falando mais. Mas é legal, eu acho que é muito bom isso aí. Essa perspectiva é boa. E você, agora eu vou Qual, perguntar para você. E você, como árbitro, qual a sua perspectiva de melhora daqui para frente com relação ao jogo de handball? apesar de termos passado por essa questão da pandemia,
esse ano foi um ano muito bom aqui, particularmente para mim, né? Eu acredito, pelo fato de a gente ter estudado, tido a oportunidade de estudar com outras pessoas que às vezes não faziam parte do nosso leque. Né? Então, por exemplo, esse ano a gente estudou muitas aulas com treinadores, com atletas, né? Então eu pude investir um pouco mais em entender realmente o contexto do jogo, pela vertente do treinador, pela vertente do atleta, né? Procurar entender realmente o que ele passa na cabeça dos treinadores e dos atletas na hora do jogo, né? Isso, particularmente, para mim, foi muito bom esse ano. Eu sei que foi um ano triste, um ano atípico, a gente não teve tanto jogo para estar ali na quadra, né? Mas a nossa rotina, por exemplo, de treino, a gente continuou normalmente, né? Os treinos físicos, os treinos teóricos, né? É lógico, a quadra, o momento do jogo ali é muito importante, né? Muito, muito bom. Mas a gente, por um outro lado, a gente conseguiu trabalhar esses outros aspectos que a gente não trabalhava tanto ao longo dos anos, né? Pelo fato da agenda nossa, às vezes, estar sempre na quadra. E eu acredito que nos próximos 2021, 2022, a gente vai estar, assim, num momento, assim, coletivamente, tanto o treinador, como atletas, como árbitros, um momento, assim, muito bom, pelo fato da gente ter investido esse ano de 2020 nesses conceitos, né, de estar trocando mais, de estar compartilhando mais, né? Então eu acredito que a gente vai ter uma aproximação muito maior nos próximos anos, né? Em virtude desse momento que nós passamos aqui hoje, né? E eu acredito que a gente vai dar um salto ali realmente de qualidade, né? Tanto nos aspectos técnicos, táticos do jogo, na qualidade do jogo em si, né? E quem tá de fora vendo, vai ver um espetáculo melhor, vai ver um jogo mais justo, um jogo mais limpo, né? Um jogo mais disputado e um jogo muito mais assim, caramba, eu não posso pegar meu celular, que se eu pegar o celular eu vou perder um lance, né? Então eu acredito que vai estar 2021, 2022 vai ser um ano muito legal para nós, né? Pela gente ter estado mais próximo agora, né? Nesse ano de 2020. Eu acredito muito nisso. Eu acredito muito nisso. Vai ser Eu um grande também. ano. Isso que você falou do aspecto de desenvolvimento, né? É uma coisa que ou a gente fala que foi tudo uma droga, ou a gente acaba achando as coisas boas. E é o que você falou, a gente aproveitou esse tempo e conseguiu absorver coisas que a gente não teria absorvido se tivesse tudo na rotina normal, né? A gente tem mais tempo para fazer os estudos, para conversar, para bater papo, para trocar ideia, né? Isso para os atletas também foi, eu acho que, gratificante com relação ao conhecimento. Só faltou o prático, que era estar na quadra. Aí faltou para o técnico. Então, para quem não sabe, o técnico também precisa estar no ritmo de jogo. Não é só o atleta, né? O técnico, o árbitro, tudo é ritmo de jogo. De saber o que falar, saber o quando falar, prestar atenção em algumas coisas. A gente, quando volta de férias, a gente volta meio que alienado, até você entrar no No ritmo time de ali. jogo igual do atleta, o técnico também entra. Eu acho que isso vai fazer falta, sim, mas não é nada demais, não. A gente consegue retomar isso rapidinho, né? Assim como as atletas também, os atletas vão superar. E eu acho que vamos ver o lado bom, né? Tem É que ver o isso lado bom. aí. Qual que é o, O lado bom. qual que é o maior sonho do Maurício? Cara, sonho do Maurício, meu. Sei lá, velho. Sonho. Ah, Algum tem vários sonhos. título? Ah, não sei, cara. Assim, participar da seleção brasileira. Eu trabalho como auxiliar com o Daniel, mas eu acabei não indo em nenhum mundial. Então, o mundial que era pra gente participar, a categoria não foi, porque não tinha grana da conferência. Então, eu acho que um sonho meu seria participar do mundial. Acho que é muito legal participar do mundial. Seria um sonho participar como técnico, né, de uma seleção brasileira. Seria um sonho muito legal de ser realizado. E eu espero que seja realizado o ano que vem, né? Seria um sonho. Vai. Maurício, deixa uma mensagem aí para nossos amigos handbolistas, a galera que acompanhou a gente, vai ver depois a gravação, né? Queria que você deixasse uma mensagem aí, pessoal. Cara, mensagem para as meninas e para os meninos aí que adoram handball, não desistir do seu sonho. Se você adora o handball, continua adorando. Se tiver dificuldade em jogar, assista, né? Espere essa poeira toda baixar para depois voltar às suas atividades normais como atleta, que eu acho que tem muito atleta esse ano que não realizou nada, né? E fica meio naquela, ai, mas foi muito ruim, mas isso passa, né? Foi um ano de vários que vocês vão ter aí,
E eu acho que os canais, né, o Handball em Foco, o Atletas pelo Handball, tem vários canais que podem ajudar vocês a, a não deixarem o handball sumir da veia, né? Tá junto com a gente aí. Quem trabalha com handball trabalha porque gosta, né? Gosta demais. Demais. O próprio atleta também tem que gostar demais, porque é duro, é difícil, né? Tem dificuldades, tem que abrir mão de um monte de coisa, mas é isso. A gente está junto no grupo do handball, né? Se vocês precisarem de alguma coisa também, pode chamar e a gente ajuda da melhor maneira que a gente puder. Mas que todos fiquem focados no nosso handball e vamos torcer para que o ano que vem seja o ano maravilhoso, né? Para todo mundo estar na quadra, jogando lá, tudo feliz. É o que eu espero. É isso aí. Maurício, queria te agradecer por esse bate-papo, dedicado o seu tempo, que é o bem mais precioso que a gente tem, né? Eu sempre falo isso aqui para os nossos alunos, né? Queria agradecer do fundo do coração, dizer que você é um cara sensacional, que eu te admiro muito. Já acompanho você já faz alguns anos, desde a época que você jogava em São Caetano, hoje como treinador. Já tive a oportunidade de dividir com você o palco aí algumas vezes, né? E isso é maravilhoso. E estar aqui num momento como esse, para mim é muito gratificante, para os nossos alunos aqui da Handball em Foco também, que eles vão ver depois da gravação. E eu queria te agradecer do fundo do coração, desejar toda a felicidade, todo sucesso para você, que você continue sendo esse cara bacana, sensacional. E você tem uma carreira aí linda pela frente e nós vamos estar aqui torcendo por você realizar todos os seus sonhos, amigo. Pô, Obrigado, viu? legal, muito obrigado. Eu agradeço pelas palavras aí, Adriano. Foi um prazer mesmo estar conversando com você. A gente conversar de handball é sempre legal, né? Então é muito legal ter um grupo de pessoas que gostam e a gente está falando para esse grupo, né? Então eu agradeço muito. Foi um prazer estar falando aqui com vocês. Se vocês precisarem também de um outro dia aí, a gente marca, não tem problema nenhum. Você falou que o tempo ele é precioso e é mesmo, mas a gente dá um jeito, né, Adriana? Se precisar, ó, da meia-noite não, mas da 1 às 6 da manhã eu não faço nada. Faço nada. Eu chego em casa mais ou menos 1 hora, uma pouco quando eu dou treino da faculdade, e aí se precisar marcar, a gente marca nesse horário aí. Eu faço, eu durmo, nesse horário eu durmo. Então dá para fazer qualquer coisa aí. Tá? Mas é um prazer. Aí o pessoal que está assistindo a gente, muito legal. E quem estiver assistindo depois na gravação também, muito obrigado por poder falar para vocês aí, vocês estão assistindo. Muito legal mesmo. Valeu, Adriano. Maurício, obrigado, gratidão, viu? Sucesso aí e se cuida, tá? Obrigado. Um ótimo 2021 para todo mundo. Se a gente não se falar mais, para você, para sua família, para a família de todo mundo que está assistindo a gente aí, tá bom? Boas festas, né? Tudo de bom para vocês. Valeu, Maurício. Obrigado, tá? Grande abraço. Valeu, abração. Valeu.